Salve Corinthians, salve galera do Timão. Alô Fiel, chega representando com like, porque o Corinthians está fazendo muito antes perder a linha, pessoal. Chega, fortalece com like aí, pessoal, porque eu vi muita gente falando que o Fortaleza tava vivo, que o Fortaleza tinha chance ainda. Tinha chance para levar outra peia, outra goleada. Que partida fez o Corinthians? Fiel, digo mais, não é com soberba, mas o Cruzeiro tem tudo para ir para a final e o Corinthians também. Então que venha o Cruzeiro com o Diniz agora. Ficou mais fácil, hein? Ficou mais fácil. E não é soberba, é que o Corinthians embalou, pô. O Corinthians hoje tem uma cara de time. 3 vitórias seguidas. Tem tempo que a gente não vê isso. E tem tempo que a gente não vê o futebol prazeroso do Corinthians. Porra, esse José Martínez, o cara joga bola, hein, mano. Tem que, bater palmas para o Fabinho Soldado. Porque o cara fez contratações pontuais. André Ramalho, José Martínez, Charles. Mano, não vou nem falar do Memphis Depay. Não vou nem falar do Hugo. O cara foi cirúrgico nas contratações. Parabéns ao Fabinho Soldado. Fiel, fortalece com like aí. Vamos bater a meta, pô. Porque eu vi muita gente já botando o Corinthians na Série B e botando o Corinthians eliminado para o Fortaleza. Agora eu não. Eu posso bater no peito e falar: eu acredito no Corinthians. Eu confio no Corinthians até o último momento. E tá aí, o Corinthians tá se reerguendo. E você também acreditou? Fortalece com like aí e vamos ver a imprensa que tá apavorada com o Corinthians. O Corinthians tá assustando muita gente, pessoal. O campeão voltou. Isso poucos fazem igual. Poucos. Sim. Depois do jogo, aí eles vão ver o que vai acontecer. Vão fazer palestra para jogador, entra pelo... Sim, aquela porta aberta que ficou no CT e tal. Mas durante o jogo é impossível não apoiar. E isso faz a diferença, porque o jogador joga com segurança, assim, de que eu tenho o apoio, depois a gente conversa lá fora. Claro. Então, assim, esta trajetória, ela é fundamental, com vitórias. Se ela não tiver vitórias, quando chegar a Copa do Brasil, novamente, ou chegar a Sul-Americana, o alerta vai estar ligado onde? No Campeonato Brasileiro. Claro. Então aí complica, muda muita coisa. Deixa eu só acionar o Bertozzi, que ainda está com a gente. E aí, Bertozzi, o Jean aqui no começo citou o Ramon, né? E assim, tem treinadores que, mas o Ramon recebeu uma quantidade de jogadores que, por exemplo, o Antônio Oliveira não tinha em mãos, etc. Mas tem treinador que se atrapalha com isso, não sabe utilizar, não sabe dosar. A gente está falando aqui do quanto ele está sabendo dosar entre as competições e aproveitar bem esse elenco, né? Fazer esse elenco render mais, né? Então acho que vale a gente citar aí o Ramon também, pelo bom trabalho que ele vem desempenhando nesse sentido, nessa gestão de elenco e competições, né? É obrigatório reconhecer isso, William, até porque tem técnico que recebe reforço, o time piora, tem técnico que tem tempo para treinar e o time piora, então, assim, temos que reconhecer muito. E acho que hoje a gente viu um exemplo disso que o André citou, de time bem armado potencializar jogador. O jogo que fez o José Martínez aqui. Não é um garoto promissor, ele é um jogador de 30 anos que estava nos Estados Unidos e concordei aqui no final do jogo com o Fábio Santos quando ele destacou que o Martínez e o Yuri Alberto foram os melhores em campo. Temos que falar de Yuri Alberto também, né? Semana passada eu falei aqui, olha, o jogador que merece mais crédito, tinha 7 participações em gols, agora tem 8. E só não são 9 porque a participação foi indireta no segundo gol. Mas se o Romero acerta o chute ali, que deu o rebote, ele teria 2 assistências hoje. Então, ele está se provando muito mais do que só o cara que vai fazer os gols, né? Ele hoje fez uma partida, assim, nota elevadíssima, né? Para mim só não foi o melhor em campo absoluto, porque compete com a partida que fez o José Martínez. Mas, olha só, jogadores que um não era muito conhecido, o outro era contestado, e hoje saem indiscutíveis aqui. Isso é sinal de time que sabe o que quer jogar, sabe o que joga e isso só acontece com equipes bem treinadas. Então o trabalho do Ramon, para mim, nesse momento, tem que ser destacado, tem que ser elogiado e não dá para atribuir só os reforços, até porque, primeira coisa que o Calçade disse aí, né? Os caras que fizeram os gols já estavam aqui.
Os caras que fizeram a diferença no confronto, em linhas gerais, já estavam aqui. A partida que o Coronado fez lá, hoje menos protagonista, mas também é uma partida muito boa. São jogadores que já estão... Lateral, marcando... Ou seja, o treinador está conseguindo, com entendimento de características de jogadores e de limite de jogadores sem bola, montar um time capaz de ser forte sem bola e tirar tecnicamente o melhor que o Garro pode oferecer. O Coronado está crescendo. Quando esses crescem, obviamente, os jogadores mais à frente melhoram também, porque a bola vai chegar mais redonda para o Yuri Alberto, que passa a ter outras referências técnicas em campo e não é mais como era quando tinha o Wesley, o cara que tem que resolver o jogo depois do drible milagroso do Wesley. Você começa a criar uma equipe. E isso, obviamente, é a comissão técnica. Quando ele coloca Garro e Coronado juntos, geralmente assim, é o Coronado mais próximo dos volantes e o Coronado mais próximo dos atacantes. Mas hoje mudou. Porque ele tem o Coronado tem esse passe longo e ele enxerga muito bem. Então, o Corinthians passa a ter viradas de jogo e tal, e aí tem que ocupar bem as laterais. Por quê? Porque se você tem passadores e o jogo restrito ao meio, aí a coisa começa a bater. Então, assim, ele vai encontrando variações, logo também vai ficar mais difícil, os adversários vão começar a achar soluções para enfrentar. É claro, mas é um momento assim, que não havia esse momento na história do Corinthians em 2024. E ele é real. Ele existe. É o melhor momento do Corinthians. Eu preciso liberar o Bertozzi. Rapidinho. E a vantagem que o Corinthians tem hoje, tanto nas Copas quanto no Campeonato Brasileiro, é que como essa é uma equipe nova, o jogador fez a segunda partida hoje. O Memphis Depay. Bom ponto, é verdade. Fisicamente, não há ainda muita observação a respeito do que ela pode fazer. Né? Porque esse Corinthians atual, ele apareceu agora. É o recorte a partir da vitória sobre o Flamengo. Até a postura em casa é outra. Sim. O Corinthians, antes de ganhar do Flamengo, e assim, pouco antes, disputou partidas na Neoquímica Arena que não conseguia se impor. Não era o dono Simplesmente não conseguia. Porque ali as equipes faziam o Corinthians jogar e o Corinthians não conseguia jogar. Sim. Né? Mas agora a situação é bem diferente. Só liberar o Bertozzi para a gente ouvir o Ramon Dias, que já está chegando lá para a coletiva. Bertozzi, então é o seguinte, o Corinthians subiu um degrau, subiu 2. Qual o nível do Corinthians hoje? Subiu uma escadaria, viu, William? É que tava lá no sótão. Tá muito embaixo, sótão, né? Tava lá embaixo, tava no porão, na verdade, né? Mas é isso, tá subindo e vamos ver se vai conseguir colocar a cabeça para fora da água para poder respirar mais aliviado e buscar os títulos que ele deseja sem sofrer no Brasileiro. Valeu, Bertozzi, beijo para você. Linha de 4 e não começar mais a usar a linha de 3, ele pode usar as duas formas. Eu acho que é legal para quem tem certeza que existe fórmula pronta e que o treinador tem todo o controle da situação antes do jogo. Ele usa as duas maneiras em campo porque ele não sabia qual ia surtir o melhor resultado. Fora que hoje ele tem mais recursos, tem mais pé de obra. Ele justificou mais por isso. Ele estava buscando mais meio-campista. Sim. Né? Mas por mais que ele tenha meio-campistas, e sempre há uma tendência desse jeito funcionar melhor que o do outro, quando você tem mais de uma forma possível, são os jogos que mostram qual é a melhor maneira. E isso nenhum técnico tem pleno controle. É assim, porque futebol ainda é um esporte humano e principalmente o futebol ainda é sobre pessoas. Como a gente ouviu na entrevista, na parte emocional, de como não lidar com a rede social, como cada um tem que viver o pior momento do futebol. Futebol ainda é sobre pessoas. Depois é sobre dinheiro, depois é sobre marketing, depois é sobre faturamento, porque quem resolve os jogos e gera todas essas coisas são as pessoas que estão ali trabalhando. Então eu adorei a entrevista do Ramon, assim, achei assim, bem esclarecedora, William. Se os caras que chegaram agora não melhoram esse nível mental que ele se refere no começo da entrevista, só ia empilhar jogador. Mais gente, ia precisar de mais, agora com a janela fechada. Mas assim, eles são contratados para melhorar o rendimento do time, que consequentemente dá mais confiança e aí começa a retirar do limbo aqueles que lá estavam. Caras que não, você falava, com esse aqui não dá. Porque assim, é o descarte, né? Com esse time aqui não dá. Aí você descarta todos, Pedro Henrique, Romero, o Yuri Alberto, o Coronado, e eles melhoraram. Né? Eles melhoraram. O Coronado está começando a entender
o que ele precisa para jogar no futebol brasileiro, e especialmente no Corinthians. O jogo dele na Arábia Saudita, com a bola, muito bom. Você acha que a gente Mas foi um sem pouco... a bola, ele se... aqui a exigência é outra. Aqui no Linha a gente não trata essas coisas dos jogadores funcionarem ou não funcionarem como uma coisa pessoal, essa coisa claro que... raivosa. Sim. Mas você não acha que o nível de exigência, ou melhor, a exigência que nós tivemos, eu estou falando eu, no caso, sobre o futebol ou do Coronado, logo após ele chegar de uma liga onde é muito menos competitiva, não foi Que ninguém viu o Coronado. acima, A realidade é essa, ninguém viu o Coronado. acima da possível? Acho que o problema do Coronado, toda vez que vem um jogador que é revelado o valor de salário, que começa a fazer... mas o cara ganha X. Todo mundo, porque o Coronado ganha 2 milhões e o futebol dele... Aí pronto, ele fica... Foi assim com vários atletas, um caso marcante, o Leandro Damião no Santos. O valor da transação, o valor dos salários, ele carrega isso para dentro de campo. Não tem jeito. E aí, o primeiro passe que ele erra, o primeiro gol meio que feito que ele perde, tá vendo? Não é condizente, investiu muito dinheiro nesse atleta e olha só, ele não é tudo isso. E, aliás, sem saber o que exatamente, sem acompanhar exatamente o que ele fazia onde ele jogava. Né? Tinha uma informação que ele era importante e tal, etc., fazia muitos gols, etc. Só que num outro nível de campeonato. Sem a bola, ele tinha dificuldade. Exatamente. Até porque a gente foi Ainda olhar tem os um jogos. pouco, dependendo do jeito que ele jogar. Ainda tem. Porque, Mas o que era exigido outro dele jogo. onde ele jogava? E ele, sim, perdia muita posse. É outro jogo. Né? E vendo isso, você percebe que aqui não se joga assim. Não é que não joga no Corinthians, não joga em lugar nenhum na América do Sul. No Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile, na Colômbia, você precisa ter 2 comportamentos, com a bola e sem. Claro que um jogador é diferente, o José Martínez, que é grandão, o Memphis, que é uma força, para um jogador que é mais franzino. Então, esse jogador que fisicamente não tem a mesma condição de competir com os demais nesse setor do meio de campo, tem que ser muito mais rápido, mais ligeiro, porque senão vão tomar a bola dele sempre. Sim. Então aí ele precisa de uma adaptação. Lógico. E só que a gente por causa da diferença de competitividade física também. A gente também veio de outro. Tecnicamente está claro que ele é um jogador bem acima da média. Sim, é bom jogador. O que ele fez no primeiro jogo no Castelão é um gol. Só que na situação do Corinthians, o cara pisou ali com Guarulhos. E já tem que jogar e fazer 2 gols. Você já está analisando. Fora o momento analisando o jogo dele. Aí começaram a falar das balas dele. Ele teve dengue e teve Covid. Teve. Não sei se foram as duas. Foram as duas problema coisas. muscular, todo o pacote. Dengue. Né? Teve dengue também. Acho que foi Covid também, acho que foi o pacote. Acho que foi o combo. Se eu não me engano, foi também. Mas não tem jogadores não havia jogadores sem contrato, não havia jogadores para você trazer, não dá para você corrigir rota, mudar o rumo de uma temporada. Eu não sei se o futebol brasileiro está pronto para ter um calendário adaptado ao calendário europeu. A gente tem uma imagem bem legal aqui, o André, até falando sobre ambiente e a parte mental. Felipe, nosso editor-chefe hoje é Yuri Alberto, por favor.